Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo vamos falar sobre os resultados do Banco do Brasil do primeiro trimestre de 2021, bem como um excelente anúncio de dividendos que já estava previsto para maio de 2021. Antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá comentar sobre os resultados do primeiro TRI, que realmente surpreendeu, mas esperem que amanhã irão falar que o resultado foi abaixo do esperado. E depois iremos falar sobre o anúncio de dividendos, bem como projeções de dividendos e o cálculo do preço teto das ações. Bem, em geral, os bancos tiveram provisões menores para o primeiro TRI de 2021, consequentemente, provisões menores aqui na parte do risco de crédito, e além do mais, ocorreram a recuperação do crédito, que era algo que eu sempre estava falando aqui no canal. Os bancos irão rolar essa dívida, mas irá ocorrer a recuperação de crédito no futuro. Então, o que está acontecendo hoje? PCLD reduzindo o risco do crédito, as provisões de crédito para liquidação duvidosa e ocorrendo um crescimento da recuperação de crédito. O interessante aqui, margem financeira líquida do banco aumentou, devido a essas menores provisões, de 42% comparado com o primeiro TRI de 2020 e 33,5% comparado com o quarto TRI de 2020. Então, ok, foi muito positivo aqui para o Banco do Brasil. Porém, ponto negativo em geral para todos os bancos, receitas de prestação de serviços caíram trimestre por trimestre. Consequentemente, todo esse movimento que está acontecendo, principalmente com os bancos digitais, então os bancões estão sofrendo principalmente nessa linha de receitas de prestação de serviço, que como eles veem, conta corrente, TED, DOC, essas tarifas que usualmente o banco cobra, além de outras linhas do banco. Ponto interessante em geral para os bancões, todos estão reduzindo as suas despesas administrativas ou pelo menos permanecendo estáveis. Isso é um ponto positivo, porque de certa forma eles perdem receita de prestação de serviços, mas com esse movimento de digitalização dos bancos, as despesas administrativas diminuem. Então, ok aqui em geral para todos os bancos. E sobre a parte do lucro líquido ajustado, encerrou com 4,9 bilhões no primeiro trimestre de 2021, o que representa um crescimento de quase 45% em relação ao primeiro trimestre de 2020, onde teve um lucro de 3,4 bi, e um crescimento de 33% no seu lucro líquido ajustado em relação ao quarto TRI de 2020. Então, até então, foi um resultado ok, bom, e como iremos ver, as projeções de lucros para o Banco do Brasil são bastante positivas para 2020. Então, se o Banco do Brasil conseguir realmente entregar essas projeções de lucro líquido ajustado para 2021, hoje ele está extremamente descontado a meu ver, mais ainda do que eu estava imaginando. Dessa forma, vamos olhar nessa parte aqui de receitas de prestação de serviços, que vimos que é uma linha dos bancos que estão sofrendo bastante. Perceba, estão com quedas em administração de fundos, conta corrente caíram bastante, usualmente não perderam a parte de conta corrente, justamente aqui TED e DOC, principalmente basicamente com a extinção do TED com a implementação do Pix. Parte de seguros, previdência e capitalização, basicamente permaneceu estável. Cartões de crédito e débito, crescimento bem leve. E as outras partes não tão representativas assim, várias delas basicamente estáveis ou com quedas leves. Então, a grosso modo, queda bastante significativa na parte de conta corrente. Além do mais, como vimos, os bancos estão reduzindo bastante suas despesas administrativas e melhorando seu índice de eficiência. Um ponto positivo nisso, isso foi influenciado pelo desligamento de funcionários no escopo do plano de adequação dos quadros do Banco do Brasil e do programa de desligamento extraordinário que ocorreu em parte no período, além das economias geradas no contexto do novo programa de cargos e salários do programa Performa, dentre outras medidas. Então, isso é um movimento geral para os bancões, redução de agências, redução do número de funcionários e maior digitalização do banco. Consequentemente, suas despesas administrativas tendem a diminuir bastante. Sobre a parte da carteira de crédito do Banco do Brasil, sabemos que o Banco do Brasil é forte na carteira de agronegócio. Temos aqui encerrado março de 2021, quase 290 bilhões, crédito para pessoa jurídica, grandes, pequenas e médias empresas. Pessoa física, 234 bilhões. Note que eu já mostrei aqui no vídeo passado que boa parte do crédito de pessoa física está atrelada à parte de consórcios, que em geral tem uma adimplência um pouco menor. Quase 200 bilhões crédito para agronegócio e aqui 39 milhões externa. Porém, ao todo, se observarmos de um ano para cá, teve um crescimento não tão expressivo assim, em torno de 25 bilhões de reais, um pouco acima disso.
Então, quanto à parte da carteira de crédito do Banco do Brasil, não foi tão positivo assim. Teve um crescimento de apenas 2,2%, comparado com dezembro de 2020, e comparado com o fechamento de março de 2020, um crescimento de apenas 4,4%. Mais um ponto interessante aqui, crescimento para micro, pequenas e médias empresas, 26,1%, além do aumento de 6,4% em agronegócio, que a inadimplência é extremamente baixa aqui para o crédito de agronegócio. Além do mais, sobre a parte da cobertura, principalmente no período que estamos passando, o índice de cobertura saiu de quase 350% no final de 2020 para 328% em março de 2021, em linha com o esperado. E essas provisões prudenciais, constituídas ao longo de 2020, têm a função de absorver os impactos da inadimplência causada pelos efeitos da doença, que não pode falar o nome, na carteira de crédito do banco, com efetividade que aconteceu neste trimestre. Então, realmente, essa cobertura que os bancões em geral fizeram foi algo positivo e um ponto principal que conseguiram entregar bons resultados no primeiro trimestre de 2021. Além do mais, um ponto positivo para todo o setor financeiro é que na parte do engajamento digital, perceba a participação dos canais de atendimento nas transações. Essa parte aqui acima é justamente a parte de internet e uso de celular. Basicamente, 90,3% das operações foram feitas via transação online e outros canais percebam que reduziram bastante. Aqui no final de março de 2028, encerraram com quase 24%. Aqui agências, caixas eletrônicos e para o final de março de 2021, encerrou com menos de 5%. Por que isso é positivo? Porque evidencia toda essa digitalização no setor financeiro. Então, é esperado que os bancos continuem reduzindo mais o número de agências e diminuindo cada vez mais o número de funcionários. Dessa forma, vamos falar agora sobre dividendos e projeções, bem como o cálculo do preço-teto. Aqui temos as projeções corporativas para 2021. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu já mostrei diversas vezes. O Banco do Brasil projeta 16 a 19 bi de lucro líquido ajustado para 2021. E observado foi de quase 5 bilhões apenas no primeiro tri. Se o Banco do Brasil mantiver esses lucros aqui de quase 5 bi por trimestre, isso dá quase um lucro de 20 bi ajustado para 2021. Mas vamos ser conservadores e tentar tratar aqui na média com 16 a 17,5 bi. Ponto interessante, tem entregado basicamente todas as linhas aqui, exceto para a carteira de crédito aqui para a pessoa jurídica. Receita com prestações de serviços caíram bem acima do esperado. E PCLD também está bem em linha, porque se o banco conseguir entregar isso, esses 2,5 bi a 3 bi por trimestre, dá bem abaixo dessas provisões de crédito para liquidação duvidosa esperada para 2021. Então, consequentemente, se entregar nessa banda inferior de 14 ou 12 bilhões de provisões de crédito para liquidação duvidosa, o Banco do Brasil tem condições de encerrar 2021 com um lucro de 18 até 20 bilhões no seu lucro líquido ajustado. Então, vamos falar sobre os dividendos anunciados. Aqui temos a remuneração complementar aos seus acionistas. E o Banco do Brasil aprovou 7 centavos de dividendos e 34 centavos de JCP complementar. E quando será a data com? Os valores serão pagos no dia 28 de maio de 2021, tendo como base a posição acionária no dia 21 de maio de 2021. E as ações ficarão ex no dia 24 de maio. Ou seja, você deve permanecer com as ações em carteira do dia 21 para o dia 24 em carteira para ter direito a receber esse dividendo aqui no dia 28 de maio. Esses respectivos valores. Em valores líquidos, o Banco do Brasil anunciou 36 centavos por ação. Já bateu os 15% de IR no JCP, que dividido pela cotação atual de 29,23, nos dá um yield de 1,2%. E lembrando que o Banco do Brasil não paga só esse dividendo. Olha aqui para 2019. Começa anunciando em fevereiro, março, maio, esse dividendo que estamos vendo. Possivelmente mais um dividendo em junho. Depois agosto, setembro e no outro ano também, novembro, dezembro e depois retoma. Fevereiro, março e assim sucessivamente. Então, o dividend yield é pouco, sim, mas o Banco do Brasil, historicamente, paga 8 JCP por ano. Então, é basicamente a cada 2 meses, dividendos pingando na sua conta. Além do mais, sobre o preço-teto das ações, nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil distribuiu uma mediana de dividend yield de 6%, lembrando aqui nos últimos 10 anos. Sempre apresentou lucros e sempre pagou dividendos. Mas seus resultados são um pouco mais voláteis do que os demais bancos. Temos aqui o preço sobre o lucro atual, mas note que como o lucro do Banco do Brasil subiu bastante,
Então, esse preço sobre lucro atual, que os sites não atualizaram, é menor ainda. Então, as ações estão bem abaixo das suas médias, onde o mercado costuma precificar as ações do Banco do Brasil com PL em torno de 7 a 8 vezes. Principalmente aqui, de 2017 até 2020, o mercado está precificando de 8 a 9 vezes lucro. Além do mais, segundo fato, porque as ações do Banco do Brasil estão baratas, as ações estão cotadas bem abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente estão quase 31% abaixo da sua média, onde o mercado precifica usualmente, desde 2011, as ações do Banco do Brasil próximas do seu valor patrimonial. E quanto ao valor patrimonial do Banco do Brasil, em torno de R$ 40 a R$ 42 reais. Então as ações ainda têm um potencial de subir as suas cotações para essas faixas, mas não compre pensando que isso irá acontecer ou não. Então vimos aquelas projeções de lucros para 2021. Com isso, conseguimos projetar dividendos e o cálculo do preço teto. Então, o banco já sinalizou que irá ter um payout de 40% para o exercício de 2021. Isso nos dá, em valores líquidos, um dividendo por ação projetado de R$ 1,92 até R$ 2,42. Então, o preço teto, pego esse dividendo projetado e divido por 6%. O preço teto seria, no cenário mais pessimista, de R$ 32 reais, para um lucro de 16 bi, e no cenário mais otimista, R$ 40 reais de preço teto, que é próximo do seu valor patrimonial, com cenário otimista com lucro líquido de 19 bilhões de reais. E como estamos vendo, apenas no primeiro TRI, o Banco do Brasil reportou um lucro líquido ajustado de quase 5 bilhões de reais. Então, a tendência, se permanecer dessa forma, é que o Banco do Brasil lucre em torno de 17 a 19 bi. Então, estamos nessa faixa aqui de 2,10 a 2,42 líquidos de dividendos, o que é um dividendo excepcional, em torno de 7 a 8,5% nas cotações atuais. E as ações atualmente estão bem abaixo do preço teto. Então, terceiro ponto que pode sinalizar que as ações estão descontadas hoje. Dessa forma, bons resultados até então para o Banco do Brasil, exceto para o crescimento da carteira de crédito. Ainda tem boas perspectivas de continuar apresentando bons resultados. Em geral, os bancos apresentaram melhoras, então pontos positivos. Não adianta ficar batendo, ainda o desemprego está alto, a economia não está aquecida, mas estão apresentando bons resultados. E lembre-se, foco no número de ações. Por exemplo, se eu tenho 400 ações do Banco do Brasil, vezes esse dividendo líquido declarado para maio de 2021, eu irei receber R$ 145 reais de dividendos do Banco do Brasil apenas para maio de 2021, sem contar os diversos dividendos que vimos que o Banco do Brasil costuma anunciar durante o ano. E bem pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!